Oi, gente, eu sou Tatiana, sou mãe da Liz, que hoje tá... Semana que vem ela já vai fazer 5 meses. E eu vou contar a minha experiência de como eu fiz a minha filha parar de dormir no peito por volta ali dos 3 meses e 10 dias. Eu fiz cama compartilhada durante esse período, de 3 até 3 meses, mas em nenhum momento eu desisti de tentar o berço. Como foi uma coisa assim muito estressante, eu decidi por hora parar em alguns momentos. E optei pela cama compartilhada até pelo desgaste físico, mental. Então eu queria só dormir. Então ela estando no peito, tava ótimo. Ela era um bebê que dormia assim, bem, ela acordava umas 2, 3 vezes pra mamar e dormia novamente ali no cantinho dela. Só que perto dos 3 meses, eu comecei a ver que ela ficava querendo ficar no meu peito a noite inteira. E ela acordava várias vezes durante a noite. Foi ficando tipo um vício e eu percebi que ela não tava mamando, ela tava só chupando assim o bico do peito, tipo chupetando, né? Que é a sucção não nutritiva que chama. Começou a ficar um pouco cansativo, porque antes eu até dormia várias horas. Mas conforme ela foi chupetando, eu ficava naquela posição ali de lado, minhas costas doía, meu braço doía. E aí na consulta de 3 meses, a pediatra perguntou como que tava a questão da rotina do sono e eu falei que tava bastante cansada. E ela falou, Tati, você tem interesse, né? A maioria das mães gosta de fazer cama compartilhada, mas eu sei que tem mães que não gostam. Eu falei, olha, eu não gosto. Como que eu faço pra tirar isso? Porque a Alissa dorme no peito, eu não sei fazer ela dormir de outra forma. E ela falou, ó, Tati, o correto é quando a gente tá amamentando, e ela amamentar sentada. Normalmente deitada pra você não dormir. Quando você for amamentar ela, quando ela estiver dormindo, tipo ela tá mamando e tá ficando sonolenta, você tira. Porque nesse momento o bebê ele já está saciado. E aí ela ensinou que o bebê tem que ter autonomia do sono. Eu tentei, gente, por muitos dias e acabei desistindo porque eu achei bem cansativo. E aí eu optei por niná-la. E como que eu fazia? Eu ninava ela no colo. Quando eu tirava ela do peito, automaticamente ela chorava, ela gritava. E aí eu sempre acalmava ela. Quando ela não acalmava, colocava no peito de novo. E assim foi indo vários dias. Depois, eu substituí o niná aqui no colo pelo carrinho. Porque a criança, ela cria uma associação de sono. Então, a associação que ela conhecia era dormir no peito. Então, eu tava só trocando essa associação pelo balanço. Então, começou no colo e depois eu ia pro carrinho. E aí, eu balançava ela no carrinho, colocava a naninha pra ela abraçar. E aí, foi nesse período de 3 meses e meio que eu tive que dar chupeta pra ela. Por quê? Ela quis chupar dedo, né? Então, eu optei por dar a chupeta porque eu não queria que ela estivesse chupando dedo. E aí, quando eu tirava ela do peito, ela chorava, sempre ela chorava quando eu tirava ela do peito e colocava ela no carrinho. E aí, eu dava chupeta na linha, colocava ela ali de ladinho e ia balançando o carrinho. Às vezes era 10 minutos, às vezes era 15, às vezes era 20. Ela lutava bastante pra dormir. Eu sabia que ela tava com sono, por quê? Quando ela tava no peito, ela ia dormindo e largando. E ela na verdade, ela não largava o peito, ela queria ficar aqui, né, chupando. E aí, eu fui trocando isso ao longo do tempo. Então, ela meio que foi entendendo. Não foi, assim, um processo fácil, tá, gente? Pode parecer, assim, que foi simples. Não foi simples, assim. Teve bastante choro, bastante grito. Então, assim, é uma questão de repetição, sabe? Às vezes, no meio do caminho, a gente pensa que não vai dar certo. Mas tem que ter muita, assim, persistência. É sair da nossa zona de conforto, eu digo, porque era muito mais confortável estar deitada aqui dando de mamar. Então, foi mais trabalhoso? Foi. Mas eu sabia que eu ia colher os frutos lá na frente. Então, depois que ela ficou ali mais ou menos um mês dormindo no carrinho, e eu sempre colocava no quarto dela. Eu ligava o ruído branco pra fazer barulho, ligava o ventilador pra poder balançar não, ligava o ventilador pra fazer barulho. Então, desse jeito eu fui acostumando ela a dormir no quarto dela. Não foi uma tarefa fácil. Teve noites dela despertar 10 vezes, 12 vezes. Tipo assim, eu tava completamente desacreditada que eu iria conseguir. Mas, depois de muita insistência, eu consegui. Então, os despertares, eles foram diminuindo ao longo do tempo. O que eu fazia quando eu chegava lá no quarto?
Por volta dos 3 meses, o bebê, ele já consegue fazer 12 horas de jejum noturno e ele consegue produzir uma quantidade maior de melatonina, então ele dorme melhor nesse período aí, ele vai começar a dormir melhor, né? Se a gente ensinar, claro. E aí eu não dava mais o mamar na madrugada. O que eu fazia? Toda vez que ela chorava, eu ia lá. Às vezes ela começou a mais ou menos bolar. Aí o que eu fazia? Eu colocava ela de ladinho de novo, lá no carrinho mesmo. Não tirava ela do carrinho. Colocava a chupeta na aninha pra ela abraçar e ia balançando. E fazendo. Não fazendo muito barulho, não interagia com ela, nada disso. Era só o ninar. E eu fui fazendo isso por longos e longos dias. Gente, não foi assim 3 dias, foi, sei lá, 20 dias, 25 dias, não lembro exatamente porque eu não contei isso, né? Porque às vezes também parece que é muito tempo, porque de tão cansativo que foi. Então, assim, como eu tava de licença maternidade, sabia que se eu não dormisse nessa madrugada, no outro dia eu tentava compensar ou descansar de algum jeito. Então, assim, essa foi a minha experiência com o desmame noturno. E, consequentemente, eu parei de fazer ela dormir no peito e, automaticamente, eu fiz um desmame noturno naturalmente, sem tanto sofrimento, né? Porque quanto mais a criança fica maior, mais difícil fica. E aí, por que o bebê consegue ficar 12 horas em jejum? Porque durante o dia ele se alimenta bem. Então, durante o dia, eu sempre fiz livre demanda. Toda hora que ela quisesse mamar, eu dava, eu dou o peito e também dou a mamadeira. Então, eu sempre garantia que no final do dia ela estivesse bem saciada. Quando eu fosse começar a rotina noturna dela, que geralmente eu comecei por volta das 20h30, 21h, que é o horário que ela começa a dar os sinais de sono. E é o horário que a gente começa aqui. Então, é muito importante isso, que o bebê, você garantir que o bebê não vai sentir fome na madrugada. Então, tem que se alimentar bem. E automaticamente ela foi diminuindo os despertares, porque ela entendeu que não era o peito que ia fazer ela voltar a dormir, era o ninar, era o balançar do carrinho. Então, às vezes demorava 20 minutos, 30, ali balançando o carrinho. E eu percebi que com o tempo foi diminuindo. Ela chorava, eu ia lá, dava a naninha, chupeta de novo, porque ela rolava e balançava o carrinho, às vezes 5 segundos, às vezes 10 minutos. Então, esse tempo também foi diminuindo ao longo do tempo. Depois do carrinho, o carrinho ele foi ficando apertado para ela. Então, com quase ali 4 meses, eu optei por trocar pela rede. Por quê? Como a associação dela foi o balanço, então a rede era uma alternativa boa e segura, né, para colocar ela e fazer com que ela dormisse. Então, a gente instalou a rede no quarto dela. Eu confesso que a rede só trouxe benefícios. Às vezes ela estava tendo 5 despertares no carrinho. Para a rede, foi para 3. E ao longo dos dias, e era sempre eu continuei fazendo da mesma maneira, sempre tudo igual. Dava de mamar no peito, quando ela tava adormecendo eu tirava, ela chorava, sempre ela chorava. E aí eu ia pra rede, colocava ela de ladinho, com a naninha com a chupeta e balançava. Às vezes demorava, às vezes era mais rápido. Hoje, com 4, 5 meses, a gente colocou a rede e ela tava com 4 meses, 4 meses eu acho. Hoje, com quase 5 meses, ela já tem feito a noite inteira. Ela dorme aí por volta das 20h30, 21h. Às vezes isso muda, tem vezes que ela sente sono mais cedo, às vezes mais tarde. Eu não coloco um horário padrão, né? Eu sempre avalio o sinal de sono que ela dá. E aí ela dorme, ela tem despertado geralmente umas 4, 5 horas da manhã. Nesse despertar eu não amamento. Vou lá, faço a mesma coisa que eu fazia quando ela tava no carrinho. Coloco ela de ladinho de novo, dou uma chupeta, dou uma balançadinha. É coisa assim, às vezes de 2 minutos, 1 minuto, no máximo. Ela já dorme. É tipo, às vezes, porque ela não conseguiu entrar num ciclo de sono, ela precisa de ajuda. Aí vai lá, geralmente, ou vai eu, ou às vezes tá indo meu marido. Vai lá, balança ela. E aí ela só vem acordar por volta das 6, 6h30. Que aí nesse horário eu já amamento ela, porque meu peito já tá bem cheio. E aí a gente precisa se organizar também pra poder trabalhar, essas coisas. Então, eu achei que esse horário ficou o ideal. Porque como eu já vou começar a trabalhar, então geralmente eu vou precisar esvaziar o meu peito antes de ir pro trabalho. Então, ela vai precisar mamar nesse período. Então, essa foi a minha experiência. É o que tem dado certo até o momento. Não consegui ensinar a autonomia do sono, eu achei bem complicado. Futuramente, pretendo tentar novamente, mas por hora... Eu tô dormindo, ela tá dormindo bem e a gente tá dormindo bem, né? A família inteira. Então, pra mim, foi o que deu certo. Foi o uso da rede, que automaticamente ela parou de dormir no peito. E meio que, de uma forma meio que natural,
aconteceu o desmame noturno, não foi uma coisa assim que foi programada, e aconteceu.